tudo bem? Hoje nós viemos aqui no programa Pontuamos Especial, com uma reportagem muito interessante da revista Super Interessante. Eu não sei nem se o YouTube vai tentar cortar esse vídeo porque eu usei a palavra do nome da revista. E essa reportagem ela também está na internet, mas eu a tenho na revista física. E a revista, né, física que eu digo assim, que veicula, né, que é vendida nas bancas, né, revista mesmo, não é uma revista eletrônica. Agora, tem na internet, se você quiser ler aí, é só você colocar esse título aqui, A Real sobre a Extinção das Abelhas. Bom, mas eu vou ler, se você tiver paciência de ouvir, é muito interessante. O debate sobre o desaparecimento das abelhas reacende de tempos em tempos. Entenda de uma vez a raiz desse problema, quais são as espécies realmente ameaçadas e a importância desses insetos responsáveis por uma parte significativa dos alimentos que a gente consome. Observa bem, é de uma parte significativa mesmo, tá? Essa reportagem foi feita por Rafael Battaglia e ela está datada aqui de 18 de novembro de 2022 e nós estamos gravando esse áudio em 22 de novembro de 2022, quer dizer, uma coisa bastante recente. O texto, então, é de Rafael Battaglia e tem a edição de Alexandre Carvalho, design e colagem de Natália Sayuri Lara. Você não está diante da reportagem aqui, não está diante da revista. Então, as menções são só por obrigação aí, que eu acho interessante mencionar todos que trabalharam, né, numa determinada matéria. Vamos lá. Já é o segundo ano que ativam com sucesso os insetos drones autônomos, cuja sigla é IDAS, ou seja, sigla em inglês, né? Aliás, aqui está em português, né? Insetos drones autônomos, no Reino Unido. São milhões de abelhas robô que, na ausência das tais abelhas reais, fazem o trabalho de polinizar as flores pelo país. Essas abelhas foram desenvolvidas por uma empresa chamada Agranular, em parceria com o governo britânico. Funcionam com energia solar, não precisam de néctar e constroem as próprias casas. Conseguem inclusive se reproduzir sozinhas graças a uma impressora 3D em cada colmeia. Bom, isso aí é um projeto fictício, tá, gente? Os IDAs fazem parte da trama de Odiados pela Nação, entre aspas, que é um episódio da terceira temporada do Black Mirror. Você talvez se lembre, na história, as abelhas são hackeadas e viram arma de uma sádica campanha de linchamento virtual, em que as pessoas elegem pelas redes sociais o cancelado do dia. O prêmio, um ataque mortal dos insetos drone. Como toda distopia, a história usa como pano de fundo um problema real. No caso, a tal extinção das abelhas, que hoje em dia já é uma coisa temida. É uma preocupação que volta e meia aparece, não faltam campanhas de conscientização de cientistas, ONGs e órgãos internacionais que alertam o quanto os ecossistemas e a nossa alimentação ficariam prejudicados na ausência delas. Não só pela falta de mel. 75% das culturas agrícolas dependem em algum grau de animais polinizadores e as abelhas estão entre os mais eficientes animais ligados a essa tarefa. Segundo a FAO, que é um braço da ONU para questões de alimentação e agricultura, das 100 principais espécies vegetais usadas como base para 90% da economia do planeta, as abelhas polinizam 71 delas. Olha bem, de 1961 até 2014, o número de colmeias manejadas, isto é, mantidas por apicultores, saltou de 50 milhões para 83 milhões em todo o mundo, considerando que cada colônia pode abrigar até 20 mil ou até 80 mil indivíduos, né, abelhas no caso. Nós estamos falando de uma população que gira em torno de 6,6 trilhões de abelhas. É muita coisa. Dizer que as abelhas estão sumindo não seria exagero, então? Olha, pense em uma abelha. Que imagem que vem à sua mente?
provavelmente um animal com listas pretas e amarelas que produz mel e, no caso das fêmeas, tem o ferrão. Organizam-se em colmeias e se dividem entre rainhas, zangões e operárias. Essa é uma boa descrição das abelhas do gênero Apis, nome que vem do latim e significa, veja só, abelha. Existem oito espécies e outras 43 subespécies desse gênero, mas a maior representante é sem dúvida a Apis mellifera, aquela que produz o mel, né? A melífera, ela é originária da Europa e do norte da África, ela é dócil e excelente produtora de mel, foi domesticada ainda no Egito Antigo há mais de 4,6 mil anos. Hoje está presente em todos os continentes, menos na Antártida, e é a espécie mais usada nos mercados de mel, cera e polinização agrícola. Os milhões de colmeias que mencionamos antes são justamente dessas abelhas, também chamadas melíferas, né? Domesticadas é que elas vivem entre os homens, tá, gente? No Brasil, as melíferas chegaram em 1839, graças aos portugueses, e tem uma história curiosa. Até os anos de 1950, a produção de mel era baixa. É que as abelhas europeias não se adaptaram bem ao clima tropical. Muitas delas, aliás, morreram por infecções com ácaros e fungos. Em 1956, o Ministério da Agricultura bancou um projeto para trazer exemplares de uma subespécie africana chamada Apis mellifera escutellata. Elas são abelhas agressivas, porém mais resistentes que as europeias. A ideia era cruzar esses animais para criar um ser híbrido que se adaptasse bem às condições daqui, que são condições tropicais, como a região originária dela na própria África, e produzisse bastante mel. Só teve um problema. As abelhas africanas de 27 colmeias escaparam e se espalharam pelo país e pelo restante da América também. As escutellatas são capazes de viajar grandes distâncias. A partir daí passaram a cruzar livremente com as abelhas que já existiam aqui, num processo que ficou conhecido como africanização das abelhas, é claro. Pelo comportamento agressivo, as abelhas africanizadas ganharam a infame alcunha de assassinas. Hoje, elas são a maioria por aqui. Os apicultores levam anos para entender como manejá-las corretamente, mas deu certo. Eu li errado. Os apicultores levaram anos para entender como manejá-las corretamente, mas deu certo por aqui. Atualmente o Brasil é o 10º maior exportador de mel. Mortes misteriosas é um segundo título. A conversa sobre a extinção das abelhas começou a tomar forma nos anos de 1990, mas só se intensificou mesmo com grande repercussão na imprensa a partir de 2006, já nesse século. Naquele ano de 2006, apicultores dos Estados Unidos da América começaram a relatar perdas incomuns de 30% a 90% de suas colônias de abelhas melíferas. As operárias simplesmente começaram a morrer. Responsáveis por buscar água e alimento, além de cuidar do ninho e das crias, elas são vitais para a colônia. Na sua ausência, a colmeia entra em colapso. Não é à toa, o fenômeno recebeu o nome de distúrbio do colapso das colônias, que inclusive é mencionado lá no tal episódio do Black Mirror. Não faltaram hipóteses para o problema: um novo vírus, uso indevido de pesticidas, má nutrição. Em 6 anos, o distúrbio afetou 10 milhões de colônias e causou um prejuízo de 2 bilhões de dólares. A situação se complicou a ponto de uma única cultura agrícola, as de amêndoas na Califórnia, precisar de 60% das abelhas restantes de todo o continente, ou melhor, todos os Estados Unidos, para que a polinização desse certo. Era um problema de escala global, já que é de lá que saem 80% das amêndoas consumidas no mundo. Mas afinal, qual foi a causa do problema? Até hoje não se sabe exatamente. Um artigo analisou 61 explicações possíveis e conclui que nenhuma era consistente o bastante para ser apontada como a única culpada. O mais provável é que as mortes tenham acontecido não por uma, mas por várias razões.
Doenças, pesticidas, perdas de habitat, pouca diversidade de plantas, algo comum em áreas de monocultura e que afeta a dieta das abelhas. Falaremos mais sobre isso à frente. Com o tempo, o número de mortes diminui, mas não para. Não parou. Entre 2020 e 2021, os Estados Unidos da América perderam 45% de suas abelhas por conta de um ácaro parasita. Olha só, recente agora. Mas isso não é exatamente um problema. As colônias se recompõem rapidamente. E apesar da situação americana, o número de colmeias cresce a cada ano no mundo. Hoje já são mais de 90 milhões de colmeias. Ou seja, as abelhas melíferas não estão ameaçadas de extinção, mas não podemos dizer o mesmo de todas as outras. Um outro título, enxame das espécies. As apis representam apenas uma pequena fração do número de espécies de abelhas. São mais de 20 mil em todo o mundo, 20 mil espécies. O Brasil abriga 1,9 mil dessas espécies. Pensar nas melíferas como um único tipo de abelha é o mesmo que pensar que apenas galinhas existem quando falamos de aves. Aves não são só galinhas, né? Apis não são só todas as abelhas. Comparou Isabela Lajos, pesquisadora de polinização da Universidade de Paris, em uma entrevista para o canal Dot Velho. Essas abelhas, conhecidas como selvagens ou silvestres, são bem diferentes das que estamos acostumados. Grande parte delas não produz mel nem se organiza em colmeias. Pelo contrário, adotam um estilo de vida solitário em que se juntam apenas para acasalar. A fêmea põe seus ovos num lugar seguro, junta comida suficiente para as lavras e mete o pé. E se as abelhas melíferas costumam polinizar diversas espécies, 120 milhões de anos de evolução tornaram as abelhas selvagens altamente especializadas em certos tipos de plantas. Para polinizar 1 hectare de macieiras, por exemplo, são necessárias dezenas de milhares de abelhas melíferas, mas algumas centenas da espécie Osmia cornuta já dão conta desse recado. A abelha europeia do pomar, como é chamada, é ótima quando o assunto é maçã e ainda visita outras 13 famílias de plantas. Já as abelhas abóbora são vitais. Bem, abóboras, elas são vitais para as abóboras. É que as flores dessa planta só se abrem bem cedinho quando liberam doses cavalares de néctar, o que atrai os insetos. São das poucas que acordam cedo o suficiente para polinizar essas flores. As melíferas costumam ser as mais ativas à tarde. Há também flores que só liberam pólen a partir da vibração. Flores do tomate, da batata, da berinjela, por exemplo, funcionam assim. Nesse caso, entra em cena as mangabas, que em inglês é bumblebees, igual o robô amarelo dos Transformers. Elas passam parte do ano sozinhas e parte em colônias, e ao contrário das apis, conseguem emitir um zumbido alto bastante para fazer com que suas flores-alvo vibrem. Olha que barato. Outro título, Apocalipse do Zumbido? É uma pergunta. Não existem dados suficientes para estimar quantas abelhas selvagens existem no mundo, nem quantas exatamente estão morrendo, mas há indícios sim de que elas estão sumindo. Outro estudo analisou os registros das abelhas do Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade, em que instituições do mundo todo disponibilizam dados de plantas, animais, fungos e micróbios. Os pesquisadores notaram que, desde o início do século XX, o número atual de abelhas registradas só cresceu. Faz sentido, com mais cientistas dedicados ao tema e novas técnicas de observação, essa era a tendência esperada. Mas, considerando apenas o número de espécies, o jogo muda. De 2006 a 2015, 25% menos espécies foram registradas em comparação com anos antes de 1990. Na melhor das hipóteses, isso pode indicar que milhares de espécies de abelhas se tornaram muito raras, escrevem os autores do tal estudo. No pior cenário, elas já não podem ter sido extintas. Ou melhor, no pior cenário, elas já podem ter sido extintas local ou globalmente.
Aqui tem um gráfico que obviamente não vou poder mostrar. Quais causas deste desaparecimento das abelhas selvagens? A crise climática com certeza é uma delas. Se uma região esquenta demais e se outra se torna inabitável para uma espécie, as abelhas vão atrás de outro lugar para morar. E aí pode se deparar com novos predadores, novas doenças contra as quais não tem anticorpos e também lhes falta alimento. Esse desarranjo ecológico pode inclusive fazer com que as abelhas selvagens disputem espaço e comida com as melíferas, e nessa luta as duas perdem. Uma outra pesquisa feita na França apontou que em áreas com grandes colônias de melíferas, a taxa de sucesso das selvagens em encontrar néctar diminui 50%, e também das melíferas, 40%. Mas o principal problema está na forma como nós usamos a terra e como a agricultura se desenvolveu nas últimas décadas. Isso é importante. Vejam bem, outro título, as abelhas e o agronegócio, né? A partir dos anos 1970, o agro passou por uma série de transformações, o que diminuiu o tempo de colheitas e aumentou a produtividade. Lucros, né? Lucros financeiros. Foi a chamada Revolução Verde, em que tratores e outras grandes máquinas agrícolas se popularizaram. Foi também quando o uso de produtos químicos se disseminou, fertilizantes que dão um boost de nutrientes no solo e os pesticidas, venenos que matam pragas. A união de tudo isso permitiu áreas cada vez maiores de plantação, quase sempre na forma de monoculturas mais rentáveis para quem produz. Mas isso se tornou um problema para os polinizadores. A expansão das áreas agrícolas pode significar a perda de habitat natural desses animais. Além disso, representa menos diversidade de plantas, você trabalha só com monocultura. O uso indiscriminado de agrotóxicos também colaborou. Além das pragas, outros animais podem morrer em contato com o veneno. Esse é um problema especialmente preocupante no Brasil, que é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, principalmente na atualidade. Em 2019, 500 milhão de abelhas morreram por aqui devido, sobretudo, ao contato de pesticidas à base de neonicotinoides e de pirazol, que é proibido na Europa há mais de uma década. E se engana quem pensa que com o avanço das técnicas agrícolas a importância dos polinizadores diminuiu. Pelo contrário, a dependência em relação a esses animais aumentou 70% desde 1961. A FAO estima que até 8% da produção anual de alimentos depende da contribuição direta dos polinizadores, e isso corresponde a 577 bilhões de dólares. Ora, mas por quê? Uma aula express de botânica, a maior parte das plantas que dão flores é capaz de se reproduzir sozinha num processo chamado de autopolinização. Elas têm dois sexos. O pólen, que contém os gametas masculinos, cai no estigma, que é a parte do aparelho reprodutor feminino da mesma flor. A partir daí, os óvulos são fecundados e, voia lá, sementes. Para se reproduzir de forma sexuada, ou seja, cruzando gametas masculinos e femininos de indivíduos diferentes, as plantas precisam dos insetos. Eles vão até a flor, que é o órgão sexual das plantas, em busca de néctar. Ao pular de flor em flor, eles levam os gametas masculinos para os estigmas de outros indivíduos ou de outras plantas. Bom, reprodução sexuada é sempre melhor. Ela tende a produzir descendentes mais fortes, com características positivas de cada um dos pais. A qualidade dos cultivos aumenta, elas duram mais, são mais ricos em nutrientes e mais saborosas, explica a bióloga Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, que atua há décadas em defesa de abelhas e de outros polinizadores. Insetos também podem ajudar as plantas que acabaram se acostumando com a reprodução solitária, que é o caso da soja. A visita de uma abelha a uma flor de soja ajuda a se autopolinizar. Enquanto o inseto se remexe lá dentro, acaba levando mais pólen ao estigma. Só que isso praticamente não acontece, já que as abelhas não são amigas de monoculturas. E a soja é uma monocultura. Uma pena. Um estudo brasileiro mostrou que com abelhas melíferas e silvestres fazendo esse trabalho, a produção de soja pode aumentar em 18%, mas elas, abelhas, não são muito chegadas à monocultura. E agora?
Especialistas defendem que a integração entre polinização e agricultura precisa acontecer o quanto antes e que ela pode trazer uma série de benefícios tanto para a preservação dos animais quanto para a própria produção de alimentos. Não é preciso muito para começar. Com pouco investimento, fazendas podem criar, por exemplo, espaços receptivos para as abelhas solitárias. São chamados, entre aspas, hotéis de abelhas. Nesse ambiente, os quartos são árvores ou blocos de madeira com pequenos buracos para elas e também outros animais polinizadores que vêm a se hospedar ali. Já o buffet do café da manhã consiste em flores de diversas espécies que proporcionam alimento o ano todo, não só nas espécies de cada monocultura. No fim das contas, um mundo sem abelhas não significa necessariamente que nós vamos morrer de fome. Vários elementos que compõem a base da nossa alimentação, como cereais, cana-de-açúcar, parte dos tubérculos e legumes, não dependem de polinização animal. Mas seria uma dieta mais pobre. 90% da produção de frutas como kiwi, melancia, melão e abóbora, além da castanha do Pará e do cacau, depende da polinização. E claro, num cenário com menos alimentos, os que sobram ficam muito mais caros. Pode não render muito para o episódio Black Mirror, mas já é algo distópico o suficiente. Aí vem alguns agradecimentos aqui. Eu agradeço a sua atenção. Esse tema é interessante, inclusive para meninos na idade escolar, mas também é interessante para a comunidade, para as pessoas de uma maneira geral. Vamos procurar informações com relação a essa natureza que nos cerca, porque nós somos realmente muito inconscientes e muito pouco bem informados do que acontece mundo afora. O mundo de hoje, para nós, é um mundo muito prático, chega tudo muito pronto à nossa mão. E a gente não sabe como exigir, nem como participar e colaborar. Ok? Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando.